Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eita. Bom, a live de hoje estava marcada para ser com o Victor Salles, mas ele teve um problema na conexão de internet dele, inclusive a live dele de ontem não pôde ser transmitida em função disso. E hoje mais cedo ele me avisou que não ia poder fazer a live. E eu fiquei me perguntando se eu deveria cancelar, publicar um aviso de cancelamento, ou se eu deveria seguir adiante, fazer a live. E, bom, eu tô aqui, eu decidi fazer justamente isso. E aí a segunda questão que eu me coloquei foi se eu deveria manter o tema, falar da educação clássica, da maneira como eu faço isso aqui em casa, ou se eu deveria deixar isso para o momento em que eu pudesse fazer a live novamente com o Vitor. E eu decidi deixar isso para o momento que eu for fazer a live com o Vitor. Mas tem um outro assunto que é bastante interessante, faz um tempo já que eu quero trazer esse assunto à tona, que é sobre os graus da inteligência, Esse é um assunto que eu ainda não abordei nesse canal e eu acho que é um assunto extremamente interessante porque muita gente conhece os testes de QI, E sabe que o teste de QI é uma maneira de você mensurar a inteligência das pessoas. O que pouca gente sabe é que existem outros testes, e existe um teste especificamente, e uma teoria de um outro psicólogo chamado Eliot Jacques, e ele e o Forsten, para mim, são os grandes parâmetros do estudo da cognição, Enquanto Forsten estudou a cognição do ponto de vista da aprendizagem e da modificabilidade, como você pode educar e treinar as habilidades cognitivas de uma pessoa para ela desenvolver essas capacidades, o Eliot Jacques estudou a inteligência do ponto de vista do trabalho, O que é requerido, em termos de capacidade para você ser capaz de desempenhar certos tipos de trabalho e não outros. E é muito interessante porque o trabalho dele, eu vou tentar falar da maneira mais sucinta possível, e a minha intenção é responder o máximo de perguntas, interagir mais com as pessoas que estiverem presentes, se quiserem perguntar. Então, quem tiver aí e quiser fazer pergunta, fique à vontade. O Eliot Jacques, ele definiu que a capacidade de trabalho de uma pessoa, ela é definida por 4 fatores. Um deles é suas habilidades e conhecimentos, Então diz respeito àquilo que você estudou, habilidades que você desenvolveu, geralmente o que as pessoas colocam num currículo. Esse é um dos fatores. O outro é o equilíbrio emocional da pessoa, A capacidade que ela tem de se manter equilibrada, cabeça fria e usar o que ela sabe. Um outro fator relevante são os valores e o engajamento das pessoas com os valores também do trabalho que ela está desempenhando, Esse é um fator motivacional. E o quarto fator que ele colocava como o mais relevante de todos, aquilo que ia determinar a capacidade da pessoa, é a complexidade, a capacidade para complexidade cognitiva. Na verdade, a melhor maneira de a gente definir isso seria a capacidade para gerenciar a complexidade. E o Eliot Jacques descreve a inteligência humana em termos de graus de complexidade, que ele chamava de estratos de complexidade. E quando ele fala a respeito do mundo do trabalho, ele fala em 8 estratos cognitivos. E os estratos, eles vão definir em que grau você consegue usar os conhecimentos e habilidades que você tem. Então, por exemplo, o estrato 1, seria o mais baixo. Outra coisa relevante no estudo. O Eliot Jacques, um dos fatores que ele usava para medir o grau de complexidade era o horizonte de tempo, Então, qual é o tempo mais distante que a pessoa consegue desenvolver um trabalho? Então, por exemplo, se eu te der um trabalho que demore, por exemplo, 3 meses para ser concluído, 6 meses, 1 ano, 2 anos, qual é o grau, qual é a distância mais longe que você consegue desenvolver aquele trabalho? E também a natureza das ações desenvolvidas. Então, no extrato 1, o sujeito de extrato 1, ele tem a capacidade de seguir um script. Então, por exemplo, ele vai desempenhar algum tipo de trabalho em que ele tem certos estímulos e, diante desses estímulos, ele tem que apresentar certas respostas.
né? Então, ele vai ter um roteiro, vai ter um treinamento e ele vai desempenhar exatamente aquilo para que ele foi treinado, né? Então, são as profissões em que, por exemplo, um garçom, uma empregada doméstica, por exemplo, se você pensar numa um trabalho numa fábrica, né, de móveis, né, o sujeito que corta madeira, né? São todos trabalhos em que o sujeito está seguindo um determinado script, né? Tem um padrão de ações. O segundo extrato, assim, e o horizonte de tempo desse extrato, né, ele pode variar de 1 ano a 3 meses, né? E tem a ver com funções executivas. O segundo extrato de complexidade, o horizonte de tempo dele, né, o chão dele é 3 meses, né? Então, uma pessoa de extrato 2 vai ter pelo menos um horizonte de 3 meses e o máximo de 1 ano, né? Então, o sujeito ali no extrato 2 vai ter essas possibilidades de horizonte de tempo. Quer dizer, se ele for executar um trabalho, né, empreender alguma coisa, o horizonte que ele consegue ter para completar um projeto, uma tarefa, né, pode chegar até 1 ano, né, se ele for um sujeito alto no extrato 2. O sujeito do extrato 2 ele tem a capacidade de diagnóstico, né? Ele consegue pegar informações, somar essas informações, né, e fazer um diagnóstico, né? Então ele consegue identificar e ler situações que são únicas. Então, o que acontece? O sujeito de extrato 2, em função dessa capacidade de diagnóstico e de uma resposta que não é padronizada, mas é sob medida, né, para aquela situação que ele está enfrentando, ele consegue fazer uma coisa que o extrato 1 não consegue, porque diante de situações inusitadas, o que o extrato 1 consegue fazer é simplesmente dar as respostas padronizadas que ele já tem, né? E isso é muito interessante, porque se você pensar em termos de organização, né, e de trabalho, as pessoas de extrato 2 vão ser aquelas que vão ser colocadas na função de gerente daquelas pessoas de extrato 1, né? Então, acima do extrato 2, a gente tem as pessoas de extrato 3, né? Então, o extrato 3, em termos de horizonte de tempo, né, ela tem o chão ali é 1 ano, né? E o máximo é 2 anos. Então, se uma pessoa de extrato 3, né, for trabalhar, for desenvolver algum tipo de projeto, de trabalho, de empreendimento, o máximo de tempo que ela consegue alcançar dentro desse extrato é 2 anos, né? 2 anos, né, desenvolvendo o mesmo trabalho. E o interessante é que o extrato 3, além de, né, ter a capacidade de seguir um roteiro e fazer diagnóstico, ele também tem a capacidade de pensar sistemicamente, né? Ele consegue identificar linhas de causa e consequência, né? A leva para B, que leva a C, que leva a D. Então ele consegue, por exemplo, né, ler uma situação em termos do seu condicionamento histórico, né? Qual foi a sequência de ações, né, de acontecimentos no passado que condicionou aquela situação presente, né? E ele também consegue ter uma percepção do ciclo de funcionamento sistêmico, né? Do funcionamento de um departamento, por exemplo, né, numa empresa, né? Como que aquilo tem que girar, né? Então, quais são as ações que tem que ser executadas, né, de maneira rotineira e padronizada, né, em sequência para gerar um determinado resultado. Então, né, veja que interessante, né? O extrato 3, né, numa empresa, ele seria o chefe de um departamento, né? O extrato 2 seria o sujeito que gerencia as pessoas que trabalham nesse departamento e as pessoas do extrato 1 seriam as pessoas que estão ali na função executiva. E a gente ainda tem o extrato 4, né? O extrato 4 é o sujeito que ele também tem a capacidade de pensamento sistêmico, mas ele consegue pensar em várias linhas paralelas de causa e consequência, né? Então, seria mais ou menos o seguinte, fazendo uma metáfora, né? Pensa no corpo humano, né? O corpo humano, ele tem diversos órgãos, né? E diversos sistemas. Então, por exemplo, você tem um sistema digestivo, você tem um sistema respiratório, você tem um sistema circular. E cada um desses sistemas, né, ele funciona uma sequência de ações para desempenhar algum tipo de, né, funcionamento. Então, se você pensar no funcionamento do sistema digestivo, né, você põe a comida na boca, você mastiga, a comida desce para o estômago, no estômago a comida é quebrada quimicamente, depois ela desce para o intestino, né, e no intestino esse alimento vai ser absorvido, depois ele passa pelo intestino grosso, então até sair pelo reto. Então você tem, né, uma sequência de ações desempenhadas ali, né, e o sujeito entende, fazendo uma analogia com uma empresa, né, o sujeito que entende isso, né, em termos do seu próprio departamento e consegue manter aquele departamento funcionando, né,
é o sujeito de extrato 3. O sujeito de extrato 4, ele consegue ter essa visão a respeito de todos os sistemas que estão girando ali, né? E como eles se interconectam, como eles conversam um com o outro. Então seria o sujeito que está, por exemplo, dirigindo uma grande empresa e está vendo, né, os diversos sistemas funcionando e interagindo uns com os outros, né? Então é um grau de complexidade maior. E quando eu falo em complexidade cognitiva, eu estou falando do número de variáveis e de informações que o sujeito consegue, por exemplo, manter, né, simultaneamente na sua caixa cognitiva, né? Se a gente pensar, por exemplo, num malabarista, né, a complexidade cognitiva seria o número de bolas que o sujeito consegue manter no ar simultaneamente, né, sem deixá-las cair. E também, né, de certa forma, o tipo de movimentos que ele consegue fazer ali, né, movimentos mais complexos, mais, né, porque cada uma dessas ações, né, a capacidade de você seguir um roteiro, de você fazer diagnósticos, de você pensar de maneira processual e depois de você pensar em processos paralelos, né, um grande sistema, essas são capacidades que, bom, o Eliot Jacques, ele estudou isso do ponto de vista do trabalho, né, como eu já disse. Então ele percebeu que, primeiro, né, era interessante para as empresas que se organizassem em função desse tipo de estrutura, porque como essa é a maneira como a inteligência humana está estruturada, né, então essa é a organização requerida pela própria natureza das coisas. Então, um dos trabalhos dele né, auxiliar as empresas a se organizarem de acordo com esse racional. E uma das coisas que isso envolve é você colocar pessoas do seu extrato cognitivo, né, do extrato cognitivo em que elas estão, nas posições que correspondem àqueles extratos. Então, por exemplo, se você pegar uma pessoa que tem um extrato cognitivo, né, 2, você tem que colocá-la num cargo de gestão, no cargo 2. Se você pegar essa pessoa de extrato 2 e colocá-la numa posição de extrato 1 ou de extrato 3, né, você vai ter problemas, né? E a mesma coisa, se pegar uma pessoa de extrato 1 e botar no 2, você também vai ter problemas. Você está colocando uma pessoa que é boa em seguir instruções, né? Seguir um script, em executar, e você está colocando ela para gerenciar. Então você está colocando ela para fazer diagnósticos e identificar situações únicas de orientar pessoas, né? Mas se essa pessoa não tem essa capacidade cognitiva, ela vai querer dar respostas padronizadas a situações, né, inéditas. Então, né, esse tipo de problema vai acontecer. E então, assim, uma coisa interessante é que o Jacques não estudou aprendizagem, né? Ele só estudou, né, essas capacidades. Mas se a gente pensar no Jacques e no Feuerstein, né, o Feuerstein estudando a cognição do ponto de vista da aprendizagem, a gente pode considerar o que a gente poderia fazer em termos de, né, treinamento, educação cognitiva para desenvolver essas capacidades, né? E é muito interessante porque existem alguns instrumentos do Feuerstein que conseguem responder diretamente a isso, né? Então, existem instrumentos que são muito bons em desenvolver a capacidade de pensamento diagnóstico, né? Para você ser capaz de, né, ter um arcabouço conceitual para ser capaz de analisar e interpretar situações, né? Isso tem muito a ver com o extrato cognitivo 2. E tem um instrumento que está diretamente relacionado ao pensamento sistêmico, né? Para você conseguir mapear as várias variáveis e identificar os processos, né? E montar um verdadeiro mapa de como aquele sistema funciona, né? E é claro, né, você pode expandir isso, né, e identificar os vários sistemas que estão interconectados. E o mais interessante, o Jacques, ele criou um teste por meio do qual você consegue, através do discurso da pessoa, você consegue identificar qual o extrato cognitivo em que ela se encontra, né? E basicamente ele percebeu que a maneira como a pessoa estrutura, né, concatena os pensamentos ao falar, né, ao fazer um discurso, ele reflete o extrato cognitivo que ela se encontra. Então, uma pessoa de extrato 2, né, o discurso dela, a maneira como ela pensa em alguma coisa, e ele fazia isso colocando para a pessoa um tópico sobre o qual ela deveria opinar. Então, coisas do tipo, você é a favor ou contra a liberação das drogas, né? Você é a favor e contra, não sei, o aborto. E aí, então, o aborto talvez não, mas, né, outras coisas, você é a favor ou contra o aumento dos impostos, né? E aí você viu o tipo de argumentação da pessoa. Se na argumentação da pessoa ela estava repetindo algum tipo de opinião, né? Tipo, ela falando assim,
de certo ou errado, se ela estava fazendo um diagnóstico, né, e prescrevendo uma solução, se ela estava tendo um tipo de pensamento sistêmico, se ela enxergava aquilo como vários sistemas interconectados, né, isso aparece no discurso da pessoa. Então, né, ele criou esse teste. É uma pergunta aqui do Chicando, sobre se é possível transitar entre esses estratos. Olha, o JAX, ele, nessa ferramenta de diagnóstico, né, do extrato cognitivo em que uma pessoa se encontra, ele tem uma tabela em que você consegue situar, em função do extrato da pessoa e da idade onde ela se encontra, qual é a curva de crescimento dela, né? Então, e existem algumas trajetórias previsíveis de crescimento cognitivo, né? Então, ele percebeu que, por exemplo, se você é uma pessoa de 20 anos, certo? E você é diagnosticado lá no extrato 2 alto, né? Então, você está numa curva de crescimento que quando você tiver 40 anos, por exemplo, você vai estar no extrato 4, né? E a sua tendência, né, é você chegar no extrato 5, 6 à medida que você for ficar mais velho, né? Agora, se você é uma pessoa, sei lá, de 30 e 35 anos e você está no extrato 2, você é um extrato 2 alto, né? Embora você seja igual a esse rapaz de 20 anos que é um extrato 2 alto, né? Você está numa curva de crescimento diferente. Como você tem 35 anos, né? A sua tendência é ficar no extrato 2, se ele está no extrato 2 alto, a tendência é ir para o extrato 3 baixo, né? Mas ali vai ser o máximo de crescimento que aquela pessoa vai ter. Assim, previsível em função de que a pessoa não vai fazer nenhum tipo de intervenção, né? Ela vai, como é que eu posso dizer? Vai ser um amadurecimento natural, né? E existiam na época dele muito poucos estudos a respeito de como você fazer essas capacidades aumentarem, né? Esses estudos foram desenvolvidos, né, separado, né? Eles não conversaram, né? Eles não se conheciam, né? O Feuerstein e o Jacques, né? Então, né, um não sabia da existência do outro, né? E um não interferiu na pesquisa do outro, né? Então, ainda existe muito a ser feito em termos de, né, como é que eu posso dizer, validação científica, né? Por exemplo, o Feuerstein, ele já trabalhou com diversas pessoas, recuperou capacidade cognitiva de pessoas que perderam uma parte do cérebro, né? Ou que sofreram AVC, ou pessoas com síndrome de Down que, né, desenvolveram as capacidades e tiveram a vida de pessoas normais, né? Mas, assim, isso não foi mensurado pelo teste do Jacques, né? Então, assim, isso que eu posso dizer é que é possível desenvolver essas capacidades através do método Feuerstein, mas, assim, né, esse trabalho de fazer os testes e mensurar as modificações, isso ainda vai ser feito, né? E, bom, e o que eu posso dizer, assim, é que existem ferramentas no Force que claramente podem levar, né, o sujeito ao subir de extrato, né? Aí pro 2, pro 3, pro 4. Então, bom, era basicamente isso que eu queria dizer hoje. Eu também não queria gastar muito tempo. Já é 7h20. Então, né, isso é uma introdução básica, assim, a essa teoria, né, de quais são os graus da inteligência, né? Todo mundo tem a noção, né, de que pode, né, de que existem pessoas mais e menos inteligentes, né? Esse é um tema, né, muito, como é que eu posso dizer? Essa é uma coisa que faz as pessoas se sentirem mal, né? Porque essas diferenças da inteligência, e o teste QI é um dos testes mais malquistos, né, da psicologia inteira, né? Porque, pô, é um teste que mede isso, né? E, de certa forma, parece que taxa as pessoas e coloca elas numa limitação permanente pelo resto da vida, né? Você tem QI 85, acabou sua vida, né? Você não vai ter nada para fazer o resto da sua vida. E o interessante o Feuerstein consegue modificar isso, ele consegue realmente desenvolver as capacidades das pessoas. Mas o interessante é você ter uma perspectiva de para onde você pode crescer, né? Que habilidades caracterizam, né, os graus da inteligência, né? E aí você ter condições de planejar um treinamento e uma educação que vai te levar para justamente desenvolver esse tipo de capacidade, né, que está acima de você, né, para você chegar lá. Então, é por isso que eu acho que o Jacques ele é tão complementar e tão útil, né, ao Feuerstein, né, nesse sentido, né. Exercício que eu indico para desenvolver as habilidades cognitivas. Olha, é complicado falar em exercício para desenvolver habilidade cognitiva para uma pessoa praticar sozinha,
Porque o que mais influi no desenvolvimento cognitivo é o fato de você ter um mediador que seja capaz de orientar o seu foco e dar feedback sobre o seu comportamento, né? Então, é muito complicado, né, eu orientar algum tipo de exercício. Eu acho que a melhor coisa que uma pessoa pode fazer nesse sentido é ler obras literárias de ficção, né, e procurar fazer uma análise literária que obrigue, por exemplo, a reconstruir o desenho da trama. Mas para a pessoa fazer isso, ela tem que conhecer alguns conceitos básicos, né, de literatura, né, de análise literária. Então, por exemplo, e esse é um dos módulos do meu workshop, né, do Ferramentas da Inteligência. Ali eu dou os conceitos fundamentais para você conseguir ler estruturalmente uma narrativa, né? Pode ser Odisseia, pode ser Crime e Castigo, pode ser, enfim, qualquer obra narrativa nesse sentido, né, que tenha personagem, que tenha ação. E esses conceitos são o personagem, qual é a situação inicial dele, né, o que acontece, né, o que o personagem quer, quais são os obstáculos que ele enfrenta, e qual é a sequência de ações, né, e a sequência de obstáculos que ele vai vencendo até ele chegar num clímax, né, que é o momento do confronto final, né, o momento do ou vai ou racha, né, aquele momento o personagem ou vai se tornar, ele vai conquistar o que ele queria, né, ele vai ficar feliz e a história se resolve, ou ele se arruina, né, né, ou morre ou se frustra e também a história se resolve. Todas as tramas têm mais ou menos esse movimento, né? Então é interessante você traçar, né, o desenvolvimento de uma história, né, e conseguir abarcar a complexidade dos acontecimentos, né? E veja, é um tipo de estrutura processual, né? A leva a B, que leva a C, que leva a D, né? Então, se você se tornar uma pessoa hábil em fazer isso, você está desenvolvendo um tipo de raciocínio de extrato 3, né? Então é muito interessante, e veja, né, a partir do momento que você tem as ferramentas de análise literária, você sabe como fazer, né, e você se coloca a fazer análise literária, né, de várias obras, né, e obras cada vez mais complexas, e você vai trabalhando ali para pegar a estrutura do enredo, né, abarcar a complexidade da estrutura do enredo, você vai conseguir desenvolver essa capacidade sozinho, né? Mas eu estou pressupondo que você recebeu alguma mediação lá no início, né, de que alguém conseguiu, né, te passar esses conceitos e noções e mostrar como fazer esse tipo de análise. Mas é um dos meios mais assim excelentes para você trabalhar esse tipo de capacidade. Teve alguma pergunta aqui? É isso aí, Lorena, tudo bom? Bom, então se alguém quiser me fazer alguma pergunta, eu vou dar mais uns segundos aqui. E se ninguém tiver mais nada para perguntar, eu vou me despedir de vocês. Legal. A Lorena também é mediadora do Forster. A gente fez a nossa formação junto. Lá em Curitiba, né, Lorena? Com o Davi Sasson. O Davi é um cara brilhante. Pô, é lá no CDCP, né? Centro de Desenvolvimento Cognitivo do Paraná. E o Davi, ele foi braço direito do Feuerstein em Israel, né? Então, um cara absolutamente brilhante, né? E quando eu fiz a formação com ele, acho que ele tinha 72 anos, se não me engano, né? Um cara ele tinha muita experiência de mediação, né? E eu vi ele fazendo mediação com um menino lá e eu fiquei, assim, absolutamente maravilhado com o tipo de coisa que ele era capaz de fazer. E o Davi, ele, apesar de ser judeu, né? Ele é egípcio, né? Ele nasceu no Egito, né? E fazendo as contas aqui da idade dele, deve ter ido para Israel justamente, né, no período que ele estava se abrindo, mas eu não lembro se foi exatamente essa a história dele. Se eu tenho um curso sobre isso. Olha, nesse momento estou gravando o workshop Ferramentas da Inteligência, a versão online. E fiquei um pouco relutante de gravar esse workshop versão online, porque a Ferramentas da Inteligência, né, por ser uma coisa que envolve o método Forster, envolve mediação, o aspecto central é eu poder estar próximo às pessoas fazendo a mediação, né? A mediação faz uma diferença, assim, drástica. Então, eu fiquei pensando, nossa, como é que eu poderia fazer algo online e ainda assim ser útil, né? Bom, mas daqui a pouco eu já volto a isso.
no workshop Ferramentas da Inteligência, eu coloco um módulo de princípios e elementos das narrativas, né? Que diz justamente, né, quais são esses conceitos estruturais das narrativas. E quando eu falo conceitos estruturais, é assim, são aquelas coisas por meio das quais você constrói a própria história, né? Você pode fazer uma análise psicológica das narrativas, por exemplo, né? E são análises interessantíssimas, são análises brilhantes. Eu, inclusive, tenho algumas de cor, tem algumas que eu tenho um enorme afeto por elas, mas as análises estruturais vêm antes, né? Porque elas são, assim, do que a história é feita. A história é feita de um personagem, né? Que estava numa situação, acontece algo com ele, aí tem o enredo. Então, essas coisas, né, são o backbone, né? A coluna vertebral da história. E depois você pode analisar os motivos psicológicos, os simbolismos, né? Mas sem essa base, né, não tem como. Aquele book, poxa, aqui o André falando que baixou o e-book, que curtiu, ainda não leu todo. Bom, lê lá, cara, lê lá. O negócio é o seguinte, aquele book eu reescrevi acho que umas 4 ou 5 vezes. E então, as primeiras versões, elas estavam muito imprecisas, assim. Mas aí eu peguei cada frase daquele book e eu reescrevi algumas vezes, assim. E procurando montar o que eu estava querendo dizer da maneira mais clara possível. Eu não tenho uma preocupação muito grande com o que eu falar, se o que eu estou falando vai ficar bonito, se vai soar bem, mas a minha preocupação primeira é a clareza, assim, né? E eu entendo que um dos meus professores me transmitiu isso, né? De que quando você evolui a sua capacidade de ensino, né? Você está simultaneamente evoluindo a sua capacidade de aprendizado, porque quanto melhor você consegue entender algo, melhor você consegue explicar aquele algo. Quanto melhor você consegue explicar algo, também melhor você consegue entender aquilo, né? Então, o livro de ilustrações do Forster é uma boa dica. Se é o livro ou é um instrumento de ilustrações que você está falando, Lorena? O Forster tem um instrumento de ilustrações. E, na verdade, o que eu fiz, quando eu montei o workshop, né, eu basicamente coloquei esse princípio e elementos da narrativa, né, mais ou menos na função do instrumento de ilustrações, né? Porque eu entendo que uma coisa que eu sinto um pouco de falta no método Forster é mais instrumentos que desenvolvam habilidades verbais, né? E eu sinto falta disso no instrumento de percepção analítica dele, por exemplo, né? É um instrumento muito gráfico e percepção analítica tem, inclusive, no manual do Forster, né? Ele fala de alguns desenvolvimentos de percepção analítica que sem trabalhar aquilo numa modalidade verbal, né, você fica muito limitado, né? Então, o percepção analítica eu desenvolvi, né, alguns instrumentos meus assim para fazer uma aplicação verbal dele, né? E uma coisa semelhante eu fiz com as ilustrações, né? Pegando livros, fábulas, contos de fadas, mitos, romances, coisas da literatura, né? Bom, 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 pessoal, vou ficando por aqui então. E sábado vai ter a minha live com o Vitor Melo, não é o Vitor Salles, é o Vitor Melo, do canal Trivium. E a gente vai ter muita coisa bacana para falar, porque, né, eu estudei esse tema, né, desenvolvimento cognitivo e tal. Esse canal é basicamente sobre isso, né? Mas e o canal dele, aparentemente, é mais sobre o conteúdo, de certa forma, né? O Trivium, ele trabalha muito as habilidades relacionadas à linguagem. E, né, existe uma tradição de educação, né, sobre como você pode desenvolver todo o espectro, né, do discurso humano, né? Você desenvolve a capacidade do discurso humano para contar histórias, para persuadir, para debater, para investigar, para raciocinar logicamente. Então, rapaz, pensar que a gente tem que esse tipo de educação, né, surgiu na Grécia Antiga e se manteve, né, pois é, vai ser uma live do caralho. E se manteve assim vigente ao longo de quase 2 milênios, assim, né? E bicho, a gente jogou isso fora, sabe? Cara, é uma loucura, assim. Então, e muita gente não sabe o que é, do que se trata, né? O que desenvolve.
E é interessante, né? Alia duas coisas, né? Alia habilidades e alia o acesso a uma herança cultural fantástica, né? Que você não só vai desenvolver todo o espectro de possibilidades do discurso humano, mas você também vai, tipo, entrar em contato com as grandes obras que a humanidade produziu. E quando eu falo grandes obras são da humanidade, assim, realmente é a humanidade, né? Se tiver lá uma grande obra produzida na China, bicho, você vai ler essa obra, entendeu? Mas é claro, né? Tipo, a grande parte dos livros a gente pega, né? Tem uma tradição muito clara dentro do Ocidente, né? Se abarcar essa tradição também, existe aí o que um educador americano chamou de uma grande conversação, né? Você tem uma sequência de autores, né? Que ao longo dos séculos estão escrevendo, estão lendo uns aos outros, né? Quer dizer, lendo as gerações anteriores, né? E toda a sequência dos livros, né, publicados ao longo dos séculos, eles formam uma grande conversação, né? Então, um dos propósitos da educação liberal, no qual o Mortimer Adler era como é que eu posso dizer, um entusiasta, era que você, né, primeiro, desenvolvesse a sua habilidade de leitura, né? Inclusive tem um livro sobre isso, como ler livros, e que você abarcasse essa tradição, né? É o condutor dessa grande conversação, né, nos diversos temas em que ela se desenvolveu. Então, né, a gente vai falar um pouco disso, né? A gente vai falar mais especificamente das disciplinas do Trivium. E, bom, espero encontrar vocês lá. Beleza? E é isso, meus caros. Adeus, adeus, adeus.